Poppy Playtime. Esse jogo é com certeza o jogo de terror mais famoso nesses últimos anos e não é à toa, já que esse jogo sempre teve uma ótima qualidade em tudo e evoluiu muito conforme os novos capítulos foram lançando. Eu sou um dos maiores fãs desse jogo e acompanho desde que foi lançado, e afirmo que essa franquia inteira é incrível. Enfim, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o primeiro capítulo de Poppy Playtime, o jogo que começou a franquia desse jogo tão incrível. Esse vídeo é o primeiro de 4 vídeos que eu vou fazer falando sobre cada capítulo de Poppy Playtime. Hoje eu vou falar apenas sobre o capítulo 1. Antes de começar o vídeo, se inscreve aí e deixa o like que vai me ajudar muito. O jogo começa com uma fita VHS falando sobre a boneca Poppy, a primeira boneca inteligente do mundo, que segundo a fita pode agir realmente como um humano, como se a boneca fosse uma pessoa mesmo. Depois de falar da Poppy, a fita mostra sobre uma visita à fábrica para os pais levarem suas crianças para conhecer a Playtime por 1 hora. Agora a gente sabe muito bem, né, o que eles fazem com essas crianças. Mas aí dá uma travada na tela e mostra um lugar estranho, uma flor, que é o lugar que a gente vai ter que procurar nesse capítulo. Como a gente vê nessa folha aqui, que tá escrito o seguinte: todos acham que os funcionários desapareceram 10 anos atrás. Nós ainda estamos aqui. Encontre a flor. Então já sabemos nosso objetivo nesse capítulo, encontrar a flor. Sinceramente, isso foi um ótimo começo de jogo antes da gameplay, porque já mostra uma fita mostrando a principal da franquia, já que o nome dela tá no título do jogo, e também já fala nosso objetivo de um jeito simples, uma folha que não dá pra saber quem mandou, mas enfim, vamos pra gameplay. Logo quando começa, já dá pra perceber que realmente o lugar tá bem abandonado. E dá pra perceber também o Huggy Wuggy na parede. Isso aí não é nada perto do que a gente iria enfrentar, né? Mas enfim, continuando. A segunda coisa que dá pra perceber é que tem uma fita verde na mesa. E eu vou resumir o que é falado nela. Nessa fita, quem tá falando com a gente é o Leif Pierre, que é o chefe de inovação da Playtime Company. Ele diz que a gente não deveria estar ali e que os sensores de movimento da fábrica podem ativar a qualquer momento, mas que isso é a coisa mais leve do sistema de segurança deles. A gente acaba descobrindo depois, do pior jeito, qual que é a coisa mais perigosa ali. Mas resumindo é isso. Você pode achar que não tem sentido ter fitas por aí numa fábrica abandonada, mas jogos de terror não tem que ter sentido não. Prefiro um jogo sem sentido bom do que um jogo com sentido ruim. Depois de assistir a fita, a gente tem essa sala aqui que precisa de um código com cores para abrir. E na outra sala tem esse trenzinho aqui, que é verde, rosa, amarelo e vermelho. Será que dá certo? Eu acho que deu. Em cima da mesa tem uma fita azul que fala sobre o Grab Pack. O Grab Pack é essas mãos aí que fazem você conseguir puxar coisas, acessar vários locais, etc. E aliás, a mecânica principal do jogo. Depois da fita você pode pegar o Grab Pack e pra quem tá jogando pela primeira vez, isso aqui é a coisa mais legal do mundo, cara. É revolucionário, é incrível. Agora que você tem a mão, você pode abrir essa porta aqui pra você continuar avançando. Então a gente encontra o principal bicho do jogo, o Huggy Wuggy, o experimento 1170. Ele é de pelúcia e foi feito pra abraçar você até você explodir. A gente tem essa sala aqui, só que quando você usa seu Grab Pack pra abrir a sala, tá sem energia. E misteriosamente tem uma chave na mão do Huggy Wuggy. A gente pega a chave e vai ligar a energia. E esse puzzle aqui de início é bem fácil, só que ele foi ficando mais difícil nos próximos capítulos. E esse, aliás, é o puzzle principal do jogo. Todo capítulo tem. A gente liga a energia, só que quando a gente volta pra sala principal, o Huggy sumiu. Sim, ele aproveitou enquanto a gente estava ligando a energia para sair dali e agora tá solto aí pela fábrica. Agora a gente pode abrir a porta agora que a gente tem energia pra gente prosseguir no jogo. E quando a gente chega perto dessa porta, o braço do Huggy aparece. Esse demônio consegue assustar muito, meu Deus. Prosseguindo, a gente chega numa espécie de armazém. Nesse lugar tem uma outra fita, uma fita laranja. E nessa fita estão conversando Rich e Avery. Eu não sei como que fala essa merda de nome. 2 funcionários da fábrica. E o Rich tá reclamando bastante que estão pegando muito no pé deles, mas fala que só faz porque é pelas crianças do orfanato. E sim, esse orfanato é a Playcare. E parece que realmente o clima dos funcionários que trabalhavam lá não era muito bom, já que toda hora parece que falavam pra eles fazerem alguma coisa diferente. Agora a gente tem que pegar 4 fusíveis pra gente conseguir nossa segunda mão, a mão vermelha, que vai fazer a gente ir pra próxima parte. Eu acho bem legal a Garra levando a mão e jogando ela, não sei o porquê. Agora que a gente tem a segunda mão, a gente pode seguir. Usa as 2 mãos e estamos em um duto. E pra avançar a gente tem que fazer um puzzle. Hoje em dia parece fácil, mas na época era bem difícil até. E cara, eu gosto muito desse puzzle. Eu acho bem criativo isso de você usar o seu Grab Pack, que é grande,
pra ir passando por essas torres de energia, por mais que não tenha sentido. Mas como eu falei antes, prefiro um jogo de terror bom, sem sentido, do que um jogo ruim com sentido. Agora a gente vai para um novo local, e um local muito interessante, que é o Make a Friend, que foi criado pelo dono da Playtime CEO e quem começou todos os experimentos com crianças, que é o Elliot Ludwig. A Make a Friend foi criada em 1960, e essa máquina é responsável por praticamente todos os brinquedos vendidos pela fábrica. Ou seja, ela é muito importante e para a época é uma tecnologia muito avançada. Nosso objetivo aqui é fazer um amigo, fazer um brinquedo, mas antes a gente tem que ligar a energia. E esse puzzle aqui eu lembro que muita gente demorou pra fazer. Hoje ele é fácil até, mas na época, meu amigo, tinha que pensar muito pra conseguir fazer. Mas enfim, depois de ligar a energia, a gente pode fazer um brinquedo. E vai passando por essas máquinas aí pra montar, pintar e etc. Mas calma, eu esqueci de falar uma coisa dessa parte. A gente tem mais uma fita VHS, uma fita rosa, que resumidamente estão entrevistando, pelo que parece, uma funcionária nova que atualmente é muito importante na história, que é a Stella Graber. O entrevistador pergunta o que fez ela querer trabalhar na Playtime. Uma pergunta simples, mas a Stella perde totalmente o foco da pergunta e começa a falar coisas estranhas. Ela começa a falar que todo mundo é criança pra sempre, mas o corpo só vai envelhecendo. Ela fala umas coisas realmente bem estranhas e é isso. Vamos continuar. A gente fez nosso brinquedo, a gente coloca o brinquedo aqui e tem um local escuro que provavelmente seria a saída ou sei lá, não dá pra saber. Mas quando a gente chega perto, o Huggy Wuggy aparece. Ele aparece na nossa frente bem alto e agora a gente tem que fugir dele. E antes de falar do resto, cara, essa aparição poderia ser muito melhor. Se alguém nunca jogou pensar um pouco, era óbvio que aparecia alguma coisa ali. E tinha como isso aqui ser muito melhor. E eu vou dar minha opinião de como poderia ser. Poderia ter um outro portão que a gente teria que abrir com o nosso Grab Pack. E quando o portão tá abrindo, o Huggy Wuggy aparece atrás de uma parede, então a perseguição começa. Pra mim seria muito menos esperado e seria mais bizarro do que um local todo escuro que já dá pra saber o que vai acontecer. Mas enfim, é só a minha opinião. Depois do Huggy Wuggy aparecer, parece que você não tem pra onde ir, mas o duto abre e agora começa uma perseguição tensa. Huggy Wuggy rapidão e você correndo dele que nem um louco. Aí a gente chega na parte final, essa porta aqui simplesmente fecha e não tem pra onde ir. Só aceitar ser brutalmente arrastado pra cima. Mas a porta abre, e você consegue sair dali. E quando o Huggy vai te atacar, você joga uma caixa em cima dele e ele cai lá de cima, cai, sei lá, no inferno. E a gente consegue matar o Huggy Wuggy. Na real não conseguimos não, né, mas deixa quieto. Agora a gente tá num lugar bem estranho, e a gente finalmente acha a tal flor. Mas antes a gente tem uma fita cinza, e essa fita fala sobre o principal vilão do jogo, o protótipo, ou o experimento 1006. Tem alguém falando algumas coisas sobre ele, por exemplo, falando que ele tem a habilidade de todos os outros experimentos e que ele é o experimento mais forte. E isso parece que foi no dia da hora da alegria, já que tem batidas no fundo e gritos. Agora sim, vamos entrar na flor. É importante dizer que tem bonecos pendurados com sangue fora e mensagens falando pra gente não entrar, que a gente vai se arrepender, etc. Mas a gente é teimoso e entra mesmo assim. E é uma casinha antiga pelo que parece, bem sinistro pra um final de jogo de terror. E tem uma porta no final do corredor. Quando a gente entra, a boneca pop tá lá. A mesma do comercial do começo do capítulo. A gente abre a caixa dela e ela fala: Você abriu minha caixa. Então o capítulo termina. Fim do capítulo 1. Agora eu vou falar minha opinião rápida sobre o jogo, já que o vídeo já tá muito longo. Pop Playtime 1 pra mim é 7/10. Ele é um capítulo curto? Sim, ele é um capítulo curto. Mas pensa se a Mob Games faz um jogo longo. Com, sei lá, 2 anos fazendo o jogo flopa. O capítulo 1 foi basicamente uma demo pro que vem a seguir. E mesmo assim fez sucesso absurdo. Youtubers que nem tinham foco em jogos de terror fizeram vídeo jogando o jogo e só teve comentários positivos. O jogo foi um sucesso e agora sim a Mob Games tinha certeza que poderia fazer uma continuação sem medo de flopar. Ou seja, o jogo é curto para não correr nenhum risco. Falando de gameplay, esse jogo é muito legal de se jogar. Mesmo sendo bem curto, ele tem até bastante coisa para fazer. O puzzle de ligar energia eu acho bem criativo. E olha que só foi melhorando nos próximos capítulos. A perseguição com o Huggy, mesmo tendo criticado um pouco, é muito tensa também. Muito tensa, aliás. Um ambiente escuro e apertado, com caminhos falsos e o bichão vindo atrás de você a todo momento é uma parte muito sinistra. Aliás, mesmo falando que não tem problema o jogo ser curto, pra mim deveria ter mais partes tensas. Só teve a perseguição e foi isso. Acho que esse capítulo poderia sim ser melhor, mas ele entrega bastante coisa até. Comparado aos outros, ele é muito pouco, é claro. Mas na época, foi um jogo incrível. Enfim, rapaziada, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like e se inscreve aí. E lembrando que eu apenas falei minha opinião.
Respeito quem não gosta do jogo ou da franquia, então não precisa vir me atacar aí nos comentários. Agradeço se você viu até aqui e falou.